Boa noite, estamos aqui novamente na Rádio Roquete Pinto, a Rádio do Rio, o programa Coisas Boas da Baixada. E nós estamos conversando com Márcia Corrêa, que nós conhecemos como Baiana, do Jeitão da Baiana, que era um restaurante que alguns anos atrás, aliás, há 10 anos atrás para ser mais exato, nós levamos até uma equipe de um grande jornal lá para fazer, para experimentar os quitutes do restaurante quente, pelo nome, tipo, pratos, né, comidas da culinária baiana e afins. Então a gente está aqui com a Márcia. Márcia, conta um pouquinho, você não é do Rio, quanto tempo você está aqui no Rio? Dá uma boa noite pro pessoal. E como é que você chegou até a Baixada Fluminense? Você veio de onde? E é mais conhecido como Baiana, tive que perguntar o nome dela aqui, porque eu não sabia o nome da Baiana. Sempre era Baiana e estava no meu celular Baiana, do Jeitão da Baiana. Fala aí, Márcia. Olá, Adriano, boa noite, público. Então, eu estou aqui no Rio, na realidade, já há 45 anos, né? Cheguei aqui bem menina e apaixonei pelo Rio, fui ficando e tomei posse. Você é da Bahia mesmo, né? A Bahia Isso, eu mesmo. sou nascida E em veio direto para a Vitória da Baixada Fluminense? Conquista. Veio direto para a Baixada? Não, na realidade, quando eu vim de Vitória da Conquista, eu fui morar em Olinda, com avós paternos, né? E depois nós fomos para a Baixada, nós fomos para Nova Iguaçu. Só para destacar que tem uma Olinda em Nilópolis. Exatamente. Não é Olinda em Nilópolis. E você foi morar em Nova Iguaçu, e como começou a sua carreira na questão culinária, no trato com a cultura que você carrega? Como é que foi isso? Como foi esse envolvimento? Sim, eu estudei, né, durante muitos anos numa área que não tinha nada a ver com relação à gastronomia, nada ligado à nossa cultura. E me formei em enfermagem. Depois de enfermagem, eu caí para o ramo de letras, onde eu fiz uma faculdade e ainda assim nada deu certo. E aí, numa dessas desavenças da vida, né, eu voltei para Vitória e na casa dos meus parentes, a minha tia falava: mulher, você já pertence à cultura, por que é que você está sofrendo, padecendo numa cidade tão grande que você tem possibilidades de crescer? Leva a nossa culinária. Foi aí que eu resolvi usar minhas roupas realmente, né, porque eu sou candomblessista, usar minhas roupas religiosas e incentivar a nossa cultura, pegar a nossa gastronomia, que conta uma história muito bonita, e trazer para as ruas, onde eu coloquei o primeiro tabuleiro, que foi na Praça da Liberdade, ali no centro mesmo de Nova Iguaçu. E ali eu comecei a divulgar essa cultura maravilhosa, até por questões de sobrevivência. Muitas vezes a sobrevivência da gente Bem, o ideal é quando a gente consegue juntar a nossa necessidade, né, a nossa sobrevivência, o nosso labor, né, com o que nos completa, né, nos complementa, que é a promoção da nossa cultura, que é celebrar a nossa cultura, com certeza. Eu sei porque eu já comi várias vezes no seu restaurante, já comi o acarajé, eu sei que aquilo é feito com muito amor, com muita dedicação, né, porque é excelente o acarajé. Fica aqui a dica da propaganda. A gente vai dizer depois onde encontrar. Mas nesse tempo, né, você abriu um restaurante. Eu me lembro, inclusive, você falou sobre religião, sobre ser candomblessista. Eu participei de alguns encontros, até de grupos ciganos que aconteciam também lá, uma Sara cigana, que tem fotos lindíssimas, que depois eu não te mandei na hora, por isso que você não recebeu. Mas aqui tivemos uma conversa antes, em que o colega que foi entrevistado também aqui no estúdio falou: então você mandou as fotos? Eu mandei as fotos. Nunca recebi, porque nessa época eu não tinha o hábito, eu não tinha smartphone e eu podia mandar na hora. O ideal é pegar, tirar foto e mandar na hora, senão eu esqueço. Mas está lá arquivadinho, guardado, tem umas fotos belíssimas, bacana, inclusive. Belíssimas mesmo. Volta e meia eu vejo essas fotos. Foi uma Sara cigana que teve lá no seu restaurante. E são muito. Teve uma hora que você estava junto com outro rapaz, juntos com uma indumentária, com as indumentárias e com uma espécie de guidar, não é guidar, tem um outro nome, um vaso mesmo, né, erguendo junto, uma foto belíssima. Eu vou te manter essa foto.
Mas aí você, além do restaurante, que é um empreendimento, que é uma coisa importante para a Baixada Fluminense, nós já nesse programa não só falamos da Baixada enquanto movimento social, que a Concausa também das iniciativas culturais, de outros movimentos sociais, né, de ações de enfrentamento, às vezes, às violações que nós temos, mas a gente fala também do empreendedorismo da Baixada Fluminense. A gente tem destacado isso e você foi uma essas empreendedoras com o restaurante e mesmo agora, né, com a sua barraca da acarajé ali no centro de Nova Iguaçu, na Praça Rui Barbosa. Mas você já participou de algum programa, algum projeto social, alguma ação social? Sim, o que acontece? O Jeitão, ele não só é uma empresa, como também tem o seu trabalho social, né? Eu comecei a trabalhar dentro de orfanatos, dentro de abrigos, o qual, uma vez ao ano, que normalmente está chegando a época, a gente oferecia o caruru beneficente, que nós trocávamos 1 quilo de alimento não perecível por um prato de caruru. E o que eu angariasse, eu entregaria dentro dos abrigos. Inclusive, esse abrigo me rendeu até um filho, né? Eu tenho um filho adotivo, o Wellington. Sim. Isso. Qual, Tenho o Pedrão. Qual Pedrão. É ali no Posto 13, né? Sim. Ele é um abrigo ali no Posto 13, onde abriga até os 14 anos. E após essa idade, aí eles botam as crianças no meio da rua, sem ter um caminho nem nada. Então, eu comecei a me preocupar com isso daí. Só dar uma explicação para os ouvintes, que é uma diferença entre orfanato e casa-abrigo, né? Sim. O orfanato, ele pode chegar até a maioridade, né? Se não houver adoção. E as casas-abrigo não, são casas de passagem, né? Então, em uma determinada situação, e as crianças e adolescentes ficam nessas casas. Então, quando eu falo colocar na rua, literalmente é colocar na rua. Quando às vezes não há uma estrutura, a criança ou adolescente volta para as ruas ou para a família, até mesmo a própria família que a violava de alguma forma. Então é importante a gente destacar porque a diferença entre orfanato e abrigo, né? Mas assim, aí você oferecia isso, aí você acabou adotando um filho, né? Isso, aí eu acabei ficando porque essa criança, ela não tinha para onde ir. Então, já que eu já desenvolvi esse projeto lá dentro, treinando os meninos e meninas de lá, né, na culinária, aí eu falei, eu não posso deixar uma criança com 15 anos ir para a rua, ser entregue à rua. Ele não tinha família, não tinha ninguém, ia fazer o quê? Ia ser mais um aí na sociedade, né? Jogado aí às traças, como a gente vê muitos. Então, eu resolvi não só abrir a porta do coração, como da minha empresa e da minha casa. E absorvi esse menino, né? É isso daí. A gente está conversando aqui na rádio Roquete Pinto, o programa Coisas Boas da Baixada, com Márcia Correia, nossa baiana, nossa eterna baiana do Jeitão da Baiana. E daqui a pouco a gente volta, vamos escutar um pouquinho de música do pessoal da Baixada Fluminense. E vamos escutar um pouquinho de música e poesia do pessoal da Baixada Fluminense. Voltando com o programa Coisas Boas da Baixada, aqui pela rádio Roquete Pinto, a rádio do Rio. Nós estamos conversando com Márcia Correia, baiana. E, Márcia, conta hoje, baiana, você hoje está com uma barraca de acarajé ali no centro de Nova Iguaçu, na Praça Rui Barbosa, uma das principais praças da cidade. Como é que é essa sua iniciativa hoje? Então, Adriano, nós, lá do Jeitão da Baiana, eu resolvi, né, fechar a casa, eu fechei o estabelecimento, né? Tem 3 meses que eu fechei as portas, porque dentro do que nós estamos vivendo hoje, né, tudo aí desmantelando, o país sem um governo que possa nos ajudar, os empresários, e as pequenas empresas são que estão sofrendo maior pancada. Então, eu achei melhor, com certeza, era fechar simplesmente a porta, porque o Jeitão da Baiana continua. Sim. Né? E como nós temos uma arte, e eu sou apaixonada por essa arte, por essa cultura, eu resolvi colocar o tabuleiro de volta às origens. Sim. Que anteriormente ele era na Praça da Liberdade, onde tudo começou. E Praça da hoje... Liberdade, localizando as pessoas, fica em Nova Iguaçu,
também uma das praças centrais da cidade, em frente à estação de trem. Sim. E dali eu montei minhas coisas e hoje estou de volta às praças com o maior orgulho, porque sou baiana de tabuleiro, né? E coloquei o tabuleiro na praça, que é o mesmo sucesso. O que significa um tabuleiro de acarajé? Assim, para além da gastronomia, para além da... Eu sou um profundo admirador de acarajé, posso falar. O que significa essa cultura do tabuleiro? O que foi para as mulheres essa questão do acarajé, dos tabuleiros? Como é que... Me conta um pouco essa história. O Adriano, na época da colonização, né, na época da escravatura, nós, mulheres, como os demais negros, nós ficávamos presos em senzalas. Então, quando as senhoras perdiam seus maridos, elas pegavam aquelas mulheres da senzala que sabiam cozinhar e faziam que elas fizessem os quitutes e fossem para as ruas vender. Então, montava-se um tabuleiro e ela ali comercializava todo tipo de iguaria. E, inclusive, óbvio, o acarajé. Sim. E, com isso, ela praticamente sustentava a dona dela. Uhum. Em troca, ela tinha a sua liberdade. Então, uma coisa era condicionada à outra. Então, o tabuleiro hoje significa o grito de liberdade, a emancipação enquanto mulher, principalmente mulher negra, em que nós poderíamos ser absolvida daqueles donos e ir viver nossas próprias vidas, porque nós tínhamos como nos sustentar. Sim. E sustentá-las, é óbvio, né? Sim. E até hoje é uma tradição, né? Eu confesso que os melhores acarajés que eu comi não foram, com exceção do seu restaurante, não é, isso eu já tinha falado anteriormente, é muito difícil achar um bom acarajé. Os melhores que eu comi foram na rua, literalmente, passando. Pouco tempo também encontrei com uma senhora em São João de Meriti, que tinha o dia nacional do acarajé. Eu nem sabia. Nós temos. Eu nem sabia que tinha. Eu estava de outra palestra na praça ali da Matriz, do lado da Igreja Matriz. Aí estava lá o pessoal reunido. Eu falei, vamos para acarajé, vou comer. Eu parti para o acarajé e vi que ali, além disso, tinha uma celebração. As pessoas desconhecem, né? É por isso, Adriano, que assim, eu venho pedindo espaço sempre em Nova Iguaçu, que é a cidade em que eu já saí de Nova Iguaçu muitas vezes, já participei de diversos eventos em outras emissoras, em rádio, em TV, em concursos muito grandes para poder divulgar Nova Iguaçu. E ainda assim, eu nunca tive apoio de nada nem de ninguém em Nova Iguaçu. Né? Já levei ao gabinete do prefeito, esse projeto foi para a Secretaria de Cultura e virou mais um projeto. Todo município tem sua baiana de acarajé. Na maioria dos municípios no Rio de Janeiro, sim, nós temos o nosso espaço. Baixada, sim. Nós temos nosso espaço garantido. Isso eu desconhecia. Sim, na maioria dos municípios tem sua baiana, sim, de acarajé, que é um trânsito livre. É claro que uma coisa ordenada, sim, pelas secretarias, né? Uhum. Mas Nova Iguaçu não quer nem ouvir falar disso. Quando eu levei o projeto, simplesmente eu não tive resposta alguma. Então, a única coisa que eu quero é simplesmente ter o direito de colocar o tabuleiro na rua. Né? O tabuleiro na rua não é no horário em que o povo já não está mais. Porque, além da gastronomia, né, a gente tem todo um trabalho de mulher com mulheres, são mulheres que tomam pancadas dentro de casa, não sabem como buscar independência, é contar a minha história para que outras mulheres também se juntem e façam um elo e cresçam também. A mulher que ela pode saber, que ela pode buscar o sustento do filho dela sobre várias formas. O tabuleiro é uma delas. Então, eu estava fazendo esse trabalho quando simplesmente não pode. Mas como não pode? Não pode, é camelô. Não pode. Eu falei, meu querido, isso conta em uma história. Isso não é simplesmente um camelô.
Isso Sem nenhum demérito, uma barraquinha de pastel, mas não é mais uma barraquinha de pastel, não é mais uma pizza na rua, um cachorro quente na rua. Não é a história do demérito esses empreendimentos Brasil. também. E um demérito porque a sobrevivência, e muita gente também está alicerçada nessa coragem de estar ali na rua Com trabalhando, certeza. muitas vezes às madrugadas, em situações, né, muito difíceis. Sim, vento, chuva, exato. né? Exposto a uma série de questões, mas tem uma questão cultural por trás disso. Exatamente, isso daí conta muito, já que nós temos até uma fazenda onde viviam nossas escravas aqui em Nova Iguaçu, ali em Tinguá. Sim, então conta toda uma história, seria uma força a mais. Além da história dos quilombos que existiam na Baixada, que chamavam até de Hidra do Iguaçu, porque quando a Hidra é aquele personagem da mitologia grega, que você cortava uma cabeça, surgiam umas duas. Sim. E os quilombos da região, na época, segundo historiadores, né, como Lacerda, que é lá da Diocese do Nova Iguaçu, que é da Silva Diocesano, ganhou esse nome exatamente quando você desmantelava um quilombo nessa região da Baixada Fluminense, em que a geografia ajudava, tanto pelos morros quanto pelos lagadiços, né, eles surgiam outros, eles se dividiam, né? E o Lacerda chegou a falar que havia até, às vezes, uma situação harmoniosa, aspas, entre esses quilombos, né, que acolhiam as pessoas que foram escravizadas, né, começaram a produzir e trocar com os fazendeiros na época, começaram a ter legitimidade. E pena que hoje a gente não consegue ter o resgate de toda essa história da Baixada Fluminense, não só de Nova Iguaçu. Se fala que o município mãe da Baixada seria Nova Iguaçu, mas a Baixada ela começa pela frente do Rio Iguaçu, né? Era o principal acesso até a Estrada do Ouro, né? Que até há pouco tempo também estive com o jornalista alemão, o Wolfgang, lá onde era a região do chamado Cemitério dos Escravos, onde fica ali próximo ao Porto do Iguaçu. A gente tem toda uma história da população negra na Baixada, mas também, Baiana, vamos também falar, há menos de um ano, né, nós estamos agora no segundo semestre de 2018, é que o complexo ali do Valongo, o Cais do Valongo, foi reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Recentemente, um grande amigo nosso entrou o projeto de lei em 2013 e somente agora em 2017 o Estado reconheceu como Patrimônio da Diáspora Africana no Estado do Rio de Janeiro, o Cais, que depois eu fui pesquisar não só o Cais, a Pedra do Sal, a Igreja da Pedrinha, o Preto Novos, o Cemitério dos Pretos Novos. Eu fui debruçar sobre aquilo ali, descobri, acho que foi a principal porta de entrada da população que foi escravizada nesse período, e considerando que o Brasil foi o maior país escravagista do mundo, aquilo tem um peso para a população, tanto brasileira quanto tanto a América Latina, quanto a população africana, a população negra, porque ou a gente reconhece o que foi feito ou a gente não vira essa página. E para virar página também tem que corrigir algumas palavras. Não pode simplesmente legal, reconheço, a gente vira página e acabou. Ainda mais nesse momento que a gente está numa discussão tão retrógrada, tão reacionária, né, às vezes os direitos que foram objeto de luta desde a redemocratização no Brasil na década de 80, desde a Constituição, e agora se trata de uma maneira como se fosse uma ideologia e não um direito. A discussão da reparação da violência, eu falei isso com o Ponço de Angola, Rosário de Seita, não é uma discussão ideológica, é uma questão de direitos. Isso, é uma questão de tomar posse da própria história. Porque a mesma população que foi trazida daquela época que para ser escravizada, para ser assassinada, é a mesma que hoje ainda se mantém nos piores empregos e é assassinada dentro de guetos, né, a tiro de helicóptero sendo utilizado como plataforma para alvejar, tiro ao pobre. Aliás, pobre tirando do pobre, porque os caras que atiram também não são também ricos. Não ganham tanto assim. E quando os muitos também não são, como a música do Haiti, do Gil e do Caetano, quase todos pretos. Sim, quando não são, na maioria. Né? Então, eu acho que assim, uma importância grande, às vezes, das questões simbólicas, aspas pequenas, iniciativas ou afirmações, a gente fazer esse enfrentamento. Porque cada vez que eu debruço sobre a história do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense, eu me
deparo com a mesma situação. com as palavras do cônsul, do Rosário de Seita, que falou no ato que o Frei Tatá de São João do Meriti, da Academia Meritiense, né, de Letras, é um militante também, ele promoveu essa atividade. O cônsul, nessa atividade na Pedra do Sal, o cônsul falou, foi um holocausto. Foi um holocausto. Você fala do holocausto da Segunda Guerra Mundial, mas todo o período que essa população foi massacrada, foi utilizada de maneira violenta a sua força de trabalho, a maneira, a coisificação que foi feita do ser humano, essa coisificação que fica até pouco tempo. Até hoje você tem ainda a imagem da população coisificada no carnaval. Então, tudo assim, isso, esses pequenos simbolismos, essas pequenas violências simbólicas, eu acho que quando você coloca lá o acarajé, apesar de eu adorar, apesar de eu reafirmando, o acarajé que eu parei, não era para uma discussão histórica, nem mais a motivação inicial foi essa, mas às vezes nessas questões simples é que está ali, pô, você come a feijoada, não sabe de onde vem? Pô, caramba! Isso, e o povo realmente ele não sabe. E o mais me assusta, Adriano, é que as pessoas que poderiam fazer alguma coisa não querem fazer. Mas olha, tem uma música que é do poema da Revolução Francesa, que depois virou internacional, né? Façamos nós com as nossas mãos o que a nós diz respeito. Eu volto e meia pego isso e uma coisa que eu falo sempre, Baiana, eu falei em vários momentos, né? Para a gente da Baixada nunca é fácil, nunca foi fácil e nunca é fácil. E eu acho legal o governo do Estado, a Secretaria Estadual de Cultura, aqui a direção da Rádio Roquete Pinto, os colegas aqui da técnica que nos ajudam, estarem abrindo esse espaço para a gente exatamente falar da Baixada Fluminense, né? De poder falar, trazer pessoas como você e tantos outros que vieram aqui para falar um pouco da sua história, que mistura ao mesmo tempo, né, a luta do dia a dia e também a garantia da promoção da sua cultura em todos os sentidos. Com certeza. Entendeu? Voltando aqui com Márcia Correia, nossa baiana, do Jeitão da Baiana. Baiana, para a gente encerrando, planos daqui para frente, o que você pretende fazer? Ô, Adriano, hoje o tabuleiro ele vai para a rua após as 18 horas, né? O que me dificulta muito para poder pegar essas mulheres essas que muitas das vezes não sabem o que fazer da rua, porque o meu foco hoje é a mulher, principalmente a mulher negra. Hoje, o que eu mais quero é conseguir levar o tabuleiro para a rua cedo, para que eu possa pegar essas mães que só podem sair de casa para levar o filho para a escola. Então, é esse momento que eu tenho para pegar essa mãe que está indo, que está passando, porque muitos não sabem, mas tem mulheres que estão aprisionadas dentro de casa e não conseguem dar passo que não seja assim, focos retos. Vai à escola, se for ao mercado, o companheiro tem que ir. Então a gente quer estar pegando essa mulher, porque na maioria das vezes essas mulheres param quando nos veem. Entendeu? E aquelas que a gente pode ter acesso. E ali na Praça Rui Barbosa é o lugar onde mais se concentra esse tipo de mulher, que às vezes fica esperando o filho sair da escola. Então, essas mulheres a gente quer pegar e fazer esse trabalho social, psicológico, mostrar a ela o que ela é capaz de realizar. Não só enquanto o tabuleiro, mas tem umas que sabem costurar, tem outras que sabem bordar. O que elas precisam é de ter alguém a quem se espelhar e ter alguém assim que mostre a ela a saída, muitas apoio. Vezes dizer que a pessoa, na Concausa a gente porrou muito nisso, dizer que a pessoa tem o direito de. Sim. Que ela pode fazer sim. Porque a gente fala uma frase do TT Catalão, que era morador da Baixada, saiu da Baixada na época da ditadura. A gente recebe 1 milhão de fica quietos, fica no seu canto. Verdade. Né, cala a boca, não sai do seu território, não é para você isso. A gente é muito mal educado, falo isso sempre. Eu, inclusive, me coloco, nós somos muito mal educados nos colocarmos mesmo como guetos. Né? Eu usei esse termo aqui no programa agora,
A gente repetindo, somos guetos, né? Olha só, você nesse gueto aí você não pode sair. E muito pelo contrário, né? Por esse programa passou muita gente que demonstra a gigantesca diversidade social, cultural, né, humana que nós temos na nossa Baixada Fluminense. Mas, Bana, para te achar, como é que faz aí? Bem, a gente tem a nossa página no Facebook, que é o Jeitão da Baiana, e eu também tenho meus telefones de contato, né? Que é o 982 30 5087, 982 30 5087 e o 96567 8367. E na Praça Rui Barbosa, de terça a sábado, das 18 às 22. Por enquanto, porque eu tenho certeza que eu vou encontrar uma alma caridosa que vai botar o tabuleiro da Baiana na rua cedinho para conversar com essas mulheres maravilhosas e mostrar que nós podemos, nós somos a diferença e podemos fazer a diferença. Esse daí nós conversamos com Márcia Corrêa aqui no programa Coisas Boas da Baixada. Daqui a pouco a gente volta.